Fala, galera abençoada. Tenham um excelente dia. Eu, Edmara Martins, em mais um vídeo para mim e para você. Leitura da Bíblia. Estamos em Números 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então, toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada, nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembléia da comunidade dos israelitas. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Eu o ferirei e o rejeitarei como uma praga, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Moisés intercede pelo povo. Então Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios eles ficaram sabendo que fizeste sair este povo do meio deles com a tua força, e contarão isso aos habitantes dessa terra. Ó Senhor, eles ouviram que tu estás no meio deste povo e que tu, ó Senhor, é visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre este fogo. E vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como se fosse um só homem, então as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor matou este povo no deserto porque não pôde levá-lo para a terra que lhe havia prometido como juramento. Agora rogo-te que o poder do meu Senhor se mostre grande, conforme tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a culpa, a transgressão, ao culpado, não considera inocente, mas castiga a culpa dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Rogo-te que perdoes o pecado deste povo segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. E o Senhor lhe disse: por causa da tua palavra eu o perdoo. Mas, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que virão a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram, estás 10 vezes não obedecendo a minha voz. Nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento, nenhum daqueles que me desprezaram a verá, mas o meu servo Calebe, eu, o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Fazei meia volta amanhã e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Os murmuradores são proibidos de entrar na terra. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão: até quando sofrerei com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Vossos cadáveres cairão neste deserto, nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou. Sim, nenhum de vós entrará na terra, a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Num.
Mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, eu farei entrar nessa terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres sejam consumidos neste deserto. Segundo o número dos dias em que sondaste a terra, isto é, 40 dias, levarei sobre vós as vossas culpas por 40 anos. Um ano por um dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim o farei toda essa comunidade perversa ao que se rebelam contra mim. Serão consumidos nesse deserto e aqui morrerão. Quanto aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra e que, ao voltarem, fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra. Aqueles mesmos homens que depreciaram a terra morrerão de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jeone, que também havia ido sondar a terra, continuarão vivos. Os israelitas são derrotados em Orma. E Moisés falou essas palavras a todos os israelitas, e todo o povo ficou muito triste. Então, levantando-se de manhã cedo, eles subiram ao alto do monte e disseram: Aqui estamos. Subiremos ao lugar que o Senhor falou, porque pecamos. Moisés respondeu: Por que transgrides a ordem do Senhor? Não dará certo. Não subais, pois o Senhor não está convosco, para que não sejais feridos pelos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, bem na vossa frente. E caireis a espada, pois o Senhor não estará convosco, pois vos desviastes dele. Assim mesmo eles subiram ao alto do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha desceram e os feriram, derrotando-os até Orma. Números 15, a repetição de diversas leis. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos dou, e fizerdes ao Senhor oferta queimada, holocausto ou sacrifício, seja do rebanho bovino, seja do rebanho ovino ou caprino, para cumprir um voto ou como oferta voluntária, para oferecer um aroma agradável ao Senhor nas vossas festas fixas. O ofertante fará ao Senhor uma oferta de cereais de 1/10 de efa da melhor farinha, misturada com 1/4 de rim de azeite. E prepararás para a oferta de libação a 1/4 parte de um rim de vinho para o holocausto ou para o sacrifício, para cada cordeiro. Prepararás para cada carneiro, como oferta de cereais, 2/10 de efa da melhor farinha, misturada com 1/3 de rim de azeite. E para a oferta de libação, oferecerás 1/3 de rim de vinho em aroma agradável ao Senhor. E quando preparares um novilho para holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou fazer um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, oferecerás com o novilho uma oferta de cereais de 3/10 de efa da melhor farinha, misturada com meio rim de azeite. E para a oferta de libação, oferecerás meio rim de vinho, como oferta queimado em aroma, agradável ao Senhor. Assim deve ser feito com cada novilho, ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos. Qualquer que seja o número de animais que ofereceres, assim fareis com cada um deles. Todo o natural da terra procederá assim ao oferecer uma oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Se algum estrangeiro que estiver vivendo convosco, mesmo que ao longo das vossas gerações, oferecer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ele também fará conforme o vosso procedimento. Quanto à Assembleia, haverá o mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que viver convosco, um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. O peregrino será como vós diante do Senhor. A lei e as regras serão as mesmas para vós e para o estrangeiro, que peregrinar convosco. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, depois de entrardes na terra para a qual vós levarei. Quando comerdes do pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta. Oferecereis um bolo como oferta das primícias da vossa massa.
vós o oferecereis como uma oferta tirada da eira. Darei ao Senhor uma oferta das primícias das vossas massas pelas vossas gerações. Igualmente, quando errardes e não obedecerdes a todos esses mandamentos que o Senhor tem falado a Moisés. Tudo isso que o Senhor vos tem ordenado por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor começou a dar os seus mandamentos, e daí em diante pelas vossas gerações. Se alguma coisa for feita por ignorância e a comunidade não o souber, toda a comunidade oferecerá um novilho como holocausto em aroma agradável ao Senhor. Juntamente com a oferta de cereais e a oferta de libação correspondentes a ele, segundo a regra, e também um bode como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a comunidade dos israelitas e serão perdoados, pois errarão e levarão a sua oferta. Oferta queimada ao Senhor e o seu sacrifício pelo pecado diante do Senhor por causa do seu erro. Toda a comunidade dos israelitas será perdoada, bem como o estrangeiro que vive entre eles, porque todo o povo errou por ignorância. E se só uma pessoa pecar por ignorância, oferecerá uma cobra de 1 ano como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por aquele que pecar diante do Senhor. Quando pecar por ignorância feita a expiação, será perdoado. Haverá uma só lei para todo aquele que pecar por ignorância, tanto para o natural da terra de Israel, como para o estrangeiro que viver entre eles. Mas a pessoa que pecar conscientemente, seja natural da terra, seja estrangeira, blasfema contra o Senhor, e tal pessoa será eliminada no meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e infringiu o seu mandamento. Certamente ela será eliminada, e o seu pecado recairá sobre ela. Estando os israelitas no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade. E o mantiveram preso, pois ainda não se havia declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: certamente, o homem deve ser morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Então o levarão para fora do acampamento e o apedrejarão até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos israelitas que façam franjas nas bordas das suas vestes pelas suas gerações, e que ponham um cordão azul nas franjas das bordas. O cordão ficará nas franjas para que, ao vê-lo, vós lembreis de todos os mandamentos do Senhor e obedeçais a eles, e para que o vosso coração ou os vossos olhos não vos arrastem para a infidelidade, como já tem acontecido. Para que vós lembre de todos os meus mandamentos e obedeçais a eles e sejais santos para com o vosso Deus, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Números 16. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filho de Rubem, reunindo alguns homens, levantaram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, líderes da comunidade, chamados à assembleia homens de renome. E ajuntando-se contra Moisés e Arão, disseram-lhe: já é demais. Toda a comunidade é santa e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos elevais acima da assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, prostou-se com o rosto em terra. Depois falou a Coré e a todos os que estavam com ele: amanhã de manhã o Senhor fará saber quem pertence a ele e quem é o santo, a quem ele fará aproximar-se de si. E aquele a quem escolher se aproximará dele. Fazei isto, Coré e todos os que estão com ele. Pegai incensários e amanhã acendei-os e sobre eles colocai incenso diante do Senhor. E o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Já é demais, filhos de Levi. Moisés disse ainda a Coré: ouve agora, filhos de Levi. Por acaso é pouco que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos aproximar dele, a fim de fazer-de o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes diante da comunidade para ministrar a ela?
Ele te trouxe para perto e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Quereis também o sacerdócio? Por isso, tu e todos os que estão contigo estão reunidos contra o Senhor. Pois quem é Arão para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe. Mas eles responderam: não iremos. Por acaso é pouco que nos tenhas feito sair de uma terra que dá leite e mel, para nos matarem no deserto, para que queiras ainda ser nosso líder? Aliás, tu não nos levaste a uma terra que dá leite e mel, nem nos deste campos e vinhas como herança. Por acaso cegarás os olhos de toda essa gente? Não iremos. Então Moisés ficou indignado e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal algum. Moisés disse a Coré: comparecei amanhã, tu e todos os que te seguem diante do Senhor, tu, eles e Arão. Cada um pegue o seu incensário e põe incenso nele. Depois, cada um leve o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários ao todo. Também tu e Arão levareis cada um o seu incensário. Então, cada um pegou o seu incensário, acendeu e colocou o incenso, e ficaram em frente, à entrada da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Coré reuniu toda a comunidade contra eles, à entrada da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Glória a Deus. Os rebeldes são castigados, e o Senhor disse a Moisés e Arão: separai-vos desta comunidade, para que eu, no momento, possa destruí-los. Mas eles prostrarão-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a humanidade, te indignarás contra toda essa comunidade quando só um homem pecou? E o Senhor respondeu a Moisés: fala a toda essa comunidade, sai das proximidades da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ao encontro de Datã e Abirão, e os anciãos de Israel o seguiram. E falou à comunidade: afastai-vos das tendas desses ímpios, e não toqueis em nada do que é deles, para que não morrais por causa de todos os seus pecados. Então eles se afastaram das tendas de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e ficaram à entrada das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: assim sabereis que o Senhor me ouviu para fazer todas essas obras, pois não as fiz por mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se acontecer com eles o que normalmente acontece com todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os engolir, com tudo o que é deles, e vivos descerem à sepultura, então compreendereis que estes homens desprezarão o Senhor. E aconteceu que, quando ele acabou de falar todas essas palavras, a terra se abriu debaixo deles. Ela abriu a boca e os engoliu, com suas famílias e com todas as pessoas que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Assim eles e tudo o que tinham desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu e desaparecerão no meio da comunidade. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao ouvir seus gritos, dizendo: vamos fugir, porque a terra não nos engula também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Os incensários dos rebeldes são reutilizados. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo para longe, pois os incensários daqueles que pecaram contra a própria vida se tornarão santos. Transformai-os em chapas batidas para a cobertura do altar, porque foram levados diante do Senhor, se tornarão santos e servirão de sinal aos israelitas. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze que os homens que foram queimados haviam oferecido e os transformou em chapas para a cobertura do altar, conforme o Senhor lhes tinha dito por meio de Moisés, para servir de memória aos israelitas, a fim de que nenhum homem comum, ninguém que não seja da descendência de Arão, aproxime-se para queimar incenso diante do Senhor,
para que não aconteça o que ocorreu a Coré e seus seguidores. O povo murmura e é punido com uma praga. Mas no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E assim que a comunidade se juntou contra Moisés e Arão, eles se voltaram para a tenda da revelação. Então a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda da revelação. E o Senhor disse a Moisés: Sai do meio desta comunidade para que eu a destrua no instante. Então eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: Pega o teu incensário, acende-o com fogo do altar, coloca incenso nele e leva-o depressa à comunidade, e faz expiação por eles, pois uma grande indignação saiu do Senhor. A praga já começou. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado entre o povo, então, colocando incenso no incensário, fez expiação pelo povo. Ele ficou de pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram pela praga foram 14.700, sem contar os que haviam morrido por causa de Coré. Depois disso, Arão voltou a Moisés na entrada da tenda da revelação, pois a praga havia cessado. Glória a Deus, aleluia. Terminamos uma parte da leitura de Números. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Bem, essa leitura, gente, falou muito comigo com o que estamos vivendo hoje, né? Com toda a mentira, toda a falsidade, né? Da grande mídia, do que estamos vivendo hoje na política. Falou muito, muito, muito comigo. Que Deus coloque as mãos na nossa nação, na direção dela também. Vamos fechar os olhos e hoje eu quero orar o Pai Nosso exclusivamente para a nação, para o meu país, Brasil. Então fechem os olhos e vamos comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixa cair em tentação e livra-nos de todo mal, Senhor. Senhor, guia a nossa nação, abençoa a nossa nação. Nós estamos num momento decisivo para decidir, né, quem vai governar esse país, Senhor. Que Tu possa ser os olhos, que Tu possa ser as mãos, que Tu possa ser a cabeça, que o Senhor possa realmente, como sempre faz, de uma maneira mágica, extraordinária, que as eleições sejam limpas e que seja feita a vontade de acordo com o voto das pessoas, Senhor. Nos guia pelo melhor caminho. Só Tu é Pai, só Tu pode dar paz, uma vida livre, porque o nosso país é abundante. Glória a Deus, Senhor. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus filhos. Um beijo e até o próximo vídeo.